Eu não queria entrar. Fiquei parada ali, em frente à porta, com a chave na mão e o coração martelando no peito. O silêncio da rua fazia barulho nos meus ouvidos. Era como se o mundo tivesse parado só para assistir o que eu ia fazer. Respirei, fundo, engoli o choro que vinha querendo sair desde cedo e girei a chave. A porta, como sempre, rangeu baixinho. Aquilo me deu um nó na garganta. Era o mesmo rangido que eu ouvia quando meu pai chegava do trabalho e empurrava a porta com o ombro reclamando das costas. Essa porta ainda vai cair, ele dizia, mas nunca caiu. E agora, quem tinha caído era ele. A casa estava exatamente como deixamos depois do velório, nada mexido. O sofá ainda com o cobertor jogado no canto, a almofada afundada no lugar onde ele se sentava toda a noite. Era impressionante como o vazio podia pesar tanto. Andei devagar pela sala, passando a mão nos móveis, como se cada toque fosse uma despedida. Eu queria gravar cada canto, cada cheiro, cada lembrança. Mas, ao mesmo tempo, queria fugir dali o mais rápido possível. Subi as escadas devagar, uma mão no corrimão e outra segurando firme minha bolsa. O quarto dele estava fechado. Eu sabia que ia ter que entrar, mas meu corpo resistia, quase como se enquanto aquela porta permanecesse fechada, ele ainda estivesse lá dentro. Mas eu precisava pegar os documentos, roupas, resolver tudo com o advogado. A vida não dá pausa para luto. Girei a maçaneta com cuidado e empurrei a porta. A luz do sol entrava pelas frestas da persiana, desenhando linhas douradas pelo quarto. O cheiro do perfume dele ainda estava ali. A colônia simples que ele usava desde que me entendo por gente. Minhas pernas tremeram. Caminhei até a cama, sentei na beirada e deixei o choro escorrer. Pela primeira vez desde o enterro, eu me permiti desmoronar. Não tinha ninguém olhando, só eu, ele e as lembranças. Passei um bom tempo ali, olhando ao redor. As roupas dobradas no armário, os livros com marcações, o porta-retrato com a nossa foto na cabeceira. Foi quando vi a gaveta ligeiramente aberta, uma frestinha quase imperceptível, mas suficiente para me fazer levantar. Abri devagar. Dentro só havia uma coisa, um envelope pardo, dobrado com cuidado. Meu nome estava escrito à mão. Reconheci a letra dele na hora. Minhas mãos gelaram. Peguei o envelope com tanto cuidado que parecia frágil como vidro. Me sentei no chão, encostada na cama, como fazia quando era criança e ouvia as histórias dele. Abri. O papel estava dobrado 3 vezes. Dentro, algumas palavras escritas com a mesma letra firme de sempre. Mas era o conteúdo que fez meu coração parar. Filha, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E isso parte meu coração. Parei ali, já não enxergava mais nada. As lágrimas turvavam minha visão. Apertei a carta contra o peito, como se aquilo fosse trazer ele de volta. Senti o chão girar. O peso da saudade, das palavras, da ausência. Tudo veio de uma vez. E ali, ajoelhada, no chão do quarto do meu pai, com aquela carta nas mãos, eu desmaiei. Quando voltei a mim, estava deitada no chão, com o rosto úmido e a carta ainda amassada entre meus dedos. A luz do quarto estava mais fraca agora. O sol já ia embora. Levei alguns segundos para lembrar onde eu estava. E por quê? Mas assim, que meus olhos focaram novamente no envelope, tudo veio de novo como uma onda gigante. Meu pai, a carta, as palavras, a dor. Sentei com dificuldade, o corpo pesado. Senti uma tontura leve, mas respirei fundo até passar. Precisava terminar de ler. Por mais que doesse, eu sabia que aquelas palavras eram tudo que me restava dele agora. Talvez fosse a última conversa entre nós, mesmo que ele já não estivesse aqui. Com as mãos trêmulas, desdobrei a carta outra vez e continuei. Filha, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E isso parte meu coração. Você sabe que eu nunca fui bom com palavras faladas, mas tentei ser com as escritas. Se eu deixei essa carta escondida, foi porque eu precisava que você lesse só quando estivesse pronta. E a verdade, minha filha,
É que tem algo que você nunca soube sobre mim. Meu estômago se revirou. Era como se uma parte de mim soubesse que aquilo não era só uma despedida. Que havia um segredo escondido por trás daquelas linhas. Meu pai nunca foi de mistérios. Era um homem simples, direto, daqueles que falam pouco, mas dizem muito com um olhar. Se ele sentiu que precisava escrever uma carta, era porque havia algo grande, algo que ele nunca conseguiu dizer em vida. Antes de você nascer, eu cometi muitos erros que me envergonham até hoje. Mas o maior deles foi ter deixado alguém para trás. Você não é filha única, minha menina. Você tem um irmão. As palavras pareceram me atingir como um tapa. Um irmão? Um irmão? Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei a carta cair. Aquilo não fazia sentido. Eu cresci sozinha. Era só eu e ele, desde sempre. Nunca ouvi falar de outro filho. Nunca desconfiei. Ele teria me escondido isso durante toda a vida? Continuei lendo, com o coração disparado. Ele nasceu de um relacionamento que não deu certo. Eu era novo, arrogante, achei que não precisava de ninguém. Quando a mãe dele foi embora, levou o menino com ela. Eu nunca mais vi, mas nunca deixei de pensar nele. Quando você nasceu, eu tentei ser melhor. Ser o pai que eu não fui antes. Você foi minha chance de fazer tudo diferente. Fechei os olhos com força. Parte de mim queria jogar tudo fora, fingir que não sabia. Mas a outra parte, a parte que sempre quis entender certas dores escondidas nos olhos dele, essa parte queria saber tudo. De repente, minha infância inteira começou a se reorganizar dentro de mim. Os silêncios dele, as ausências sem explicação, as cartas que ele recebia e nunca comentava. Tudo fazia sentido agora. Filha, talvez você me julgue, talvez sinta raiva, mas eu precisava te contar isso antes de partir. E precisava que você soubesse que, se um dia quiser encontrá-lo, ele se chama Rafael e mora em São Carlos. É só o que eu sei. Eu deixei uma foto dele quando pequeno dentro do envelope. Era a única que eu tinha. Cuida dela. E se puder, cuide dele também. Com amor, seu pai. No fundo do envelope havia sim uma pequena foto antiga. Um menino de uns 5 anos, com olhos que pareciam os meus. Ou melhor, os do meu pai. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu não sabia se chorava de tristeza, de surpresa ou de culpa por nunca ter percebido. Tantas perguntas, tantos sentimentos misturados. Olhei de novo para a carta, para a letra firme dele, e sussurrei com a voz embargada. Por que você não me contou antes, pai? Mas não havia resposta. Só o eco da minha pergunta no quarto vazio. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e a alma pesada. Era como se eu tivesse vivido uma vida inteira em apenas uma noite. A carta do meu pai estava dobrada com cuidado sobre o criado mudo, ao lado da foto desbotada daquele menino. Meu irmão. A palavra ainda parecia estranha na minha cabeça. Irmão. Era como se eu estivesse tentando encaixar uma peça que sempre existiu no quebra-cabeça da minha vida, mas que eu só agora percebia estar faltando. Desci as escadas devagar, como se a casa estivesse mais silenciosa do que nunca. E, de certo modo, estava mesmo. Era o primeiro dia em que aquele lugar já não me parecia lar. O que me prendia ali agora era uma missão. Algo que meu pai não teve tempo ou coragem de cumprir. Mas eu não podia simplesmente ignorar. Fiz um café forte, mais por hábito do que por vontade. Sentei à mesa, com a xícara quente entre as mãos, e fiquei encarando a parede como se ela fosse me dar respostas. São Carlos. Era tudo o que ele tinha escrito. Nenhum endereço, nenhum sobrenome, nenhuma data. Só o nome e a cidade. Por onde eu começaria? Peguei o celular e comecei a pesquisar. Rafael São Carlos. Era como procurar uma agulha no palheiro. Tantos nomes iguais, tantas histórias diferentes. Meu coração acelerava a cada clique, a cada rosto que aparecia na tela. Nenhum deles se parecia com o menino da foto. Mas então me ocorreu uma ideia. Talvez se eu mostrasse a foto a alguém que tivesse vivido em São Carlos naquela época, um conhecido do meu pai, talvez,
Ele tinha alguns amigos por lá, não tinha? Corri até o armário onde meu pai guardava documentos antigos. Comecei a revirar pastas, envelopes, anotações. E então encontrei uma agenda velha, daquelas de capa preta gasta, com números rabiscados e nomes escritos à mão. Um deles me chamou a atenção. Zé Pedro, São Carlos. Estava sublinhado, e tinha um telefone do lado. Sem pensar muito, disquei o número. A linha chamou algumas vezes, até que uma voz rouca atendeu do outro lado. Alô, seu Zé. Pedro? Perguntei, tentando controlar o nervosismo. Sim, ele mesmo. Quem fala? Meu nome é Elisa. Sou filha do Antônio. Antônio Mendes. O senhor era amigo dele, não era? Houve uma pausa. Um silêncio pesado. Era assim. Meu Deus. O Tonho se foi? Foi. Faz poucos dias. A voz dele ficou embargada. Meu Deus. Que tristeza. Ele era um homem bom. A vida foi dura com ele. Sim, foi mesmo. Mas ele deixou uma carta. E nela, ele falou de um filho que teve antes de mim. Um menino chamado Rafael. Disse que só sabia que morava aí, em São Carlos. E o senhor era a única pessoa ligada a essa cidade que encontrei entre os contatos dele. Mais um silêncio. Mas dessa vez, senti que não era surpresa. Era peso. Eu lembro do Rafael. Era um menino lindo, esperto. A mãe dele, a Lúcia, foi embora de repente. Tonho ficou arrasado. A gente tentou procurar, mas naquela época era difícil. Não tinha internet, essas coisas. Depois disso, ele nunca mais falou no assunto. Mas sei que a Lúcia voltou para São Carlos anos depois. Deve ter ficado por aqui. Minha voz falhou. O senhor saberia onde ela morava? Tenho uma ideia. Não posso garantir, mas posso te levar até lá. Quando você vem, olhei ao redor. A casa vazia, as malas prontas, meu coração inquieto. Hoje. A estrada até São Carlos parecia mais longa do que eu lembrava. Talvez fosse a ansiedade ou o peso daquilo que eu carregava no peito. A cada quilômetro, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. E se ele não quisesse me ver? E se nem soubesse da existência do meu pai? Ou pior, e se soubesse e odiasse ele? Cheguei no fim da tarde. O céu estava num tom alaranjado bonito, mas eu mal reparei. Meus olhos estavam fixos no celular, na mensagem que Zé Pedro tinha me mandado, com o endereço. Era uma rua simples, de casas pequenas com portões baixos e árvores grandes nas calçadas. Quando estacionei o carro, minhas mãos suavam. Meus dedos mal conseguiam desligar o motor. Zé Pedro já me esperava no portão, com um chapéu surrado na cabeça e uma expressão que misturava acolhimento e nervosismo. Ele abriu o portão para mim, como quem sabia que aquele momento não era qualquer um. É ali, Elisa. Terceira casa à esquerda. Se chama Lúcia ainda. A vizinhança diz que ela vive com o filho. Engoli em seco. Assenti com a cabeça, agradeci, em voz baixa, e caminhei até a casa indicada. Cada passo parecia pesado. O portão estava entreaberto e havia uma roupa no varal balançando com o vento. Ouvi vozes dentro da casa, uma feminina, firme, e outra masculina, mais grave. Porém, calma. Meu coração disparou. Toquei a campainha. O silêncio foi imediato. Passaram-se segundos que pareceram horas, até que uma mulher abriu a porta. Tinha os cabelos grisalhos presos num coque, o rosto cansado, mas forte. Ela me olhou como quem tenta lembrar se conhece o visitante. Pois não? Dona Lúcia? Perguntei, a voz quase não saindo. Sim, sou eu. Eu sou Elisa, filha do Antônio Mendes. Os olhos dela se arregalaram, um susto que atravessou o tempo. Ela levou a mão, a boca e deu um passo para trás. Meu Deus, ele faleceu faz alguns dias. E me deixou uma carta. Nela ele falou do Rafael e eu precisava vir até aqui, saber se não consegui terminar. A garganta travou. Foi então que um homem apareceu atrás dela. Tinha barba rala, cabelo castanho, olhar firme e uma presença que impunha respeito mesmo em silêncio. Ao me ver, ele franziu o senho.
Mãe? Quem é? Ela virou para ele, tocando seu braço como se dissesse que ele precisaria se sentar. É sua irmã, Rafael. O tempo parou. Rafael me olhou por longos segundos, como se meu rosto fosse uma lembrança distante tentando emergir. Nenhum de nós soube o que dizer. Ele deu um passo à frente, depois outro, até estar perto o bastante para ver meus olhos cheios d'água. Meu pai mandou você? Ele perguntou com a voz baixa. Ele me deixou uma carta. Só sabia que você morava aqui. Ele queria que eu soubesse. Ele fechou os olhos por um instante. E quando os abriu, havia um brilho ali. Não era alegria. Era dor, raiva contida, saudade mal resolvida. Ele não me procurou por 30 anos. Ele tentou, mas errou muito, e essa culpa o acompanhou até o fim. Eu não tô aqui para justificar nada, só eu precisava te conhecer. Rafael ficou em silêncio. Então, num gesto inesperado, ele estendeu a mão para mim. Entra, tem muita coisa que você precisa saber. A sala era simples, mas cheia de sinais de vida. Havia livros empilhados no canto, uma manta jogada sobre o sofá e um porta-retrato com uma foto de Rafael ainda garoto, abraçado à mãe. Sentei-me devagar, tentando encontrar um lugar no espaço, e na história deles. Rafael permaneceu de pé, braços cruzados, como quem ainda precisava decidir se queria mesmo abrir aquela porta do passado. Eu cresci achando que meu pai tinha me abandonado. Ele começou, olhando fixo para um ponto da parede, como se não conseguisse me encarar. Minha mãe nunca falou mal dele, mas o silêncio dela dizia tudo. Quando eu perguntava, ela só dizia: ele fez o que achou certo para ele. Lúcia, sentada na poltrona ao lado, abaixou os olhos. Era visível o peso da lembrança nos dois. Eu respirei fundo e esperei. Aquela conversa não era só minha, era deles. E cada palavra que ele dizia parecia abrir uma ferida que nunca tinha cicatrizado direito. Tive uma infância boa, dentro do possível. Minha mãe ralava, lavava roupa para fora, passava roupa para os vizinhos. Eu aprendi cedo a não pedir nada, a não esperar nada. Só que por dentro eu sempre esperei. Sempre imaginei que um dia ele ia aparecer, bater na porta e dizer: me desculpa, filho. Minha garganta apertou. Rafael finalmente me olhou. E o que havia no olhar dele não era ódio. Era vazio. Um vazio que só quem foi esquecido consegue carregar. Mas ele nunca veio. Ele sentia culpa, Rafael. Eu li na carta. Ele carregou isso por toda a vida. E tentou ser um bom pai para mim como forma de tentar se redimir, talvez. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça, mas o olhar ainda era de quem não sabia o que fazer com aquela informação. E você? Ele perguntou. Como foi crescer com ele? Fui pega de surpresa. Não esperava falar de mim ali. Mas talvez ele precisasse ouvir. Talvez eu também. Ele era um homem silencioso, mas presente. Me levava na escola, preparava o café, contava histórias antes de dormir. Mas tinha uma tristeza escondida nos olhos. Sempre que eu perguntava sobre o passado, ele desconversava, e eu me acostumei a não perguntar. O silêncio pairou entre nós. Então Lúcia se levantou e saiu discretamente da sala, deixando-nos a sós. Rafael se sentou enfim. Cruzou os braços sobre os joelhos e baixou o tom de voz. Sabe o que é mais difícil? Não é o que ele fez? É o que ele não fez. Ele nunca me viu crescer, nunca me viu formar, nunca me viu tocar violão. Nunca soube que eu tive uma filha que depois a gente perdeu. Você tem uma filha? Perguntei surpresa e com o coração apertado. Ele assentiu, o olhar se perdendo no tempo. Tínhamos. Sofia. Ficou com a mãe. A vida seguiu, mas é como se cada perda só aumentasse o buraco. E aí, vem você. Com essa carta, com o nome que eu fingi esquecer. Eu me aproximei com cuidado. Peguei a carta que havia trazido e estendi para ele. Ele hesitou, mas pegou. Leu devagar.
E, aos poucos, o rosto dele foi mudando. As linhas da dor se misturaram com as da emoção. Quando terminou, ficou em silêncio por longos minutos. Então, falou baixo, quase num sussurro. Ele me chamava de meu menino, sabia? Eu não sabia. Fazia anos que ninguém me chamava. Assim, ele fechou os olhos, e pela primeira vez, uma lágrima escapou. E ali, no silêncio daquela sala cheia de passado, duas almas machucadas começaram, enfim, a se reconhecer. Nos dias que se seguiram, eu fiquei na cidade. Rafael não pediu, mas também não disse que eu devia ir. E eu entendi o silêncio como um convite tímido. Era como se ele quisesse me deixar por perto, mas não sabia como. E para ser sincera, eu também não sabia. Tínhamos o mesmo sangue correndo nas veias, mas éramos estranhos tentando encontrar um ponto de encontro no meio de tanta história mal resolvida. Tomávamos café juntos, às vezes em silêncio, às vezes em frases curtas, mas aos poucos fomos soltando os nós. Começamos a falar sobre as pequenas coisas, o tempo, a cidade, as comidas que gostávamos. E de forma quase imperceptível, o gelo foi derretendo. Uma tarde, ele me levou até o campo onde costumava jogar bola quando era adolescente. Sentou no banco de cimento com os cotovelos apoiados nos joelhos e ficou olhando os meninos correndo. Eu sentei ao lado dele e ficamos ali por uns minutos em silêncio, apenas ouvindo o som da bola e os gritos de gol. Você acha que ele teria vindo me procurar? Se ainda tivesse tempo? Ele perguntou sem me olhar. Acho que sim. Respondi sem hesitar. Mas ele tinha medo. E vergonha. Quando alguém erra feio, Rafael, o mais difícil não é pedir perdão. É se perdoar primeiro. Ele ficou pensando por um tempo. Depois pegou uma pedrinha no chão e jogou longe. Ele me deixou um nome. Deixou você. É mais do que muita gente recebe. Me emocionei com aquilo. Era a primeira vez que ele me reconhecia como irmã. Não de forma direta, mas com palavras que doíam e curavam ao mesmo tempo. Peguei a foto antiga do envelope que ainda estava comigo e mostrei para ele. Ele guardou isso a vida inteira. Rafael pegou a foto com delicadeza, como se estivesse pegando algo vivo. Passou os dedos sobre o próprio rosto de menino e sorriu, quase sem querer. Eu lembro do dia dessa foto. Foi o único passeio que fizemos juntos, no zoológico. Ele comprou um picolé de uva para mim e sorriu quando eu sujei toda a camisa. Rimos juntos. Era um riso triste, mas cúmplice. E naquele instante, entendi que apesar de termos vindo de lugares tão diferentes, compartilhávamos mais do que uma ausência. Tínhamos também memórias guardadas em gavetas distintas, mas que pertenciam à mesma cômoda chamada passado. Sim. Dia seguinte, Lúcia nos chamou para almoçar. Fez galinhada, prato preferido do meu pai. Foi estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Era como se ele estivesse ali, entre nós, nas lembranças, nos sabores, no esforço que fazíamos para não deixar o silêncio falar mais alto. Vocês têm muito do Antônio, disse ela, enquanto nos observava à mesa. Mas cada um do seu jeito. Rafael me olhou e sorriu de canto. E agora? Agora, respondi. A gente faz o que ele não conseguiu, recomeçar. Rafael estendeu o copo na minha direção. Então, um brinde. Ao impossível que finalmente aconteceu. Tocamos os copos. Não era uma comemoração. Era um pacto silencioso entre dois irmãos que tinham tudo para nunca se conhecer, mas que agora se reconheciam. Voltamos juntos. Rafael sentou no banco do carona com a mesma atenção de quem está cruzando um território sagrado. Olhava tudo pela janela, em silêncio, como se cada árvore da estrada carregasse uma lembrança que ele não teve. Eu não quis forçar conversa. Entendi que aquele silêncio era o espaço que ele precisava para digerir o que estava prestes a viver. Afinal, ele estava indo visitar o túmulo do pai, que nunca o procurou. Chegamos no fim da tarde. A casa estava do jeito que deixei. O cheiro do velho cobertor no sofá ainda era dele. Rafael caminhou devagar pela sala.
observando cada detalhe como se aquilo fosse uma exposição de um homem que ele tentou apagar da memória. Parou em frente ao porta-retrato com a minha foto de formatura. Pegou-o nas mãos. Ele se orgulhava. De você, disse baixinho. Ele teria se orgulhado de você também, respondi com firmeza. No dia seguinte, fomos ao cemitério. O céu estava limpo, mas o vento soprava frio. Rafael caminhava ao meu lado com passos pesados. Quando chegamos ao túmulo, ele parou. Não disse nada, apenas ficou olhando a lápide como quem espera que ela fale. Tirei a carta dobrada que ele havia lido dias atrás e deixei ali, ao lado das flores que eu mesma havia trocado de manhã. Ele queria que você soubesse, sussurrei. Queria que você perdoasse, mesmo sem saber se teria tempo. Rafael se ajoelhou. Passou a mão sobre o nome gravado. Os olhos ficaram úmidos, mas ele não chorou. Só respirou fundo, como quem solta um peso que carregava há décadas. Eu te esperei, sabia? Disse, encarando a lápide. Esperei você abrir aquela porta, me dizer que estava pronto. Mas agora... Eu entendo. Talvez você nunca tenha estado. Ficamos ali por mais alguns minutos. Não houve desabafo, nem pranto. Mas houve reconciliação. Silenciosa. Dolorida. Real. O tipo de perdão que não precisa de palavras. Apenas de presença. Voltamos para casa e jantamos sem pressa. Como se fôssemos irmãos desde sempre. Como se estivéssemos reatando uma história que nunca foi contada, mas que sempre existiu entre as dobras do destino. Naquela noite, Rafael pediu para dormir no quarto do pai. Disse que queria sentir o que ele sentia ali, ver as coisas pelo mesmo ângulo. Deixei ele à vontade. Quando passei pelo corredor, vi a luz acesa e a porta entreaberta. Ele estava sentado na beira da cama, com o envelope nas mãos. No dia seguinte, antes de partir, ele me disse: Não sei se vou conseguir vir sempre, mas... Agora que te encontrei, não quero te perder. Sorri, segurando o choro. Nem eu, Rafa. A gente vai dar um jeito. O que importa é que nos encontramos. Ele me abraçou. Pela primeira vez. Foi um abraço sem pressa, carregado de tudo o que ficou guardado durante anos. E quando ele se afastou, com os olhos marejados, disse: Obrigado por ter vindo. Obrigado por não ter desistido. Obrigada por ter me deixado ficar. E assim, dois pedaços de uma mesma história finalmente se reconheceram. Não como vítimas do passado, mas como sobreviventes de um amor interrompido, que agora podia recomeçar. Os dias passaram mais leves depois da visita de Rafael. A casa, antes tão silenciosa, parecia agora guardar outros sons. Os risos curtos que dividimos, os passos dele no corredor, o café passado sem pressa. Mesmo depois que ele voltou para São Carlos, algo dentro de mim permaneceu em paz. Era como se de alguma forma meu pai tivesse cumprido seu último desejo: nos unir. Voltei à rotina, mas com outro olhar. Comecei a perceber as pequenas heranças que meu pai havia deixado, não aquelas que cabem em cofres, mas as que se escondem no jeito como dobramos as roupas, no cheiro do café que ele fazia igual todos os dias, no silêncio que carregava, mais amor do que 1000 palavras. Um domingo, decidi mexer nos papéis que ele guardava em uma pasta azul escondida no fundo do armário. Dentro dela, encontrei recortes de jornal, bilhetes, anotações. Mas, entre tudo, havia uma folha datilografada com algo que parecia uma carta nunca enviada. Era endereçada a Rafael. Filho, talvez você nunca leia isso. Talvez eu nunca tenha coragem de enviar. Mas escrevo porque não quero que o tempo leve, embora o que ainda me resta de você. Li em voz alta, sozinha. Era uma confissão, um pedido de perdão. Um abraço em forma de palavras. E ali, entre aquelas linhas, entendi que meu pai passou a vida tentando ser alguém melhor do que foi. Não por obrigação, mas por amor. Um amor torto, às vezes calado, mas real. E mesmo sem saber expressar, ele tentou. À sua maneira, ele lutou. Liguei para Rafael naquela noite.
Encontrei mais uma carta. Era para você. Mas ele nunca teve coragem de mandar. Houve silêncio do outro lado. Você quer que eu leia? Não, ele disse. Fica com ela. Talvez o que ele queria mesmo era que você soubesse. Fechei os olhos, respirei fundo e guardei a carta entre as páginas de um livro que era do meu pai, como se assim eu pudesse protegê-la do tempo. Nos meses seguintes, eu e Rafael nos falamos mais. Às vezes, sobre bobagens, outras sobre lembranças. E em uma ligação especial ele me disse: Elisa, eu ia te contar só quando tivesse certeza, mas vou ser pai de novo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você vai ter outra chance. Rafa, e vou fazer diferente, porque agora eu sei o que não quero repetir. Sorri. Do outro lado da linha, eu ouvi a felicidade brotando. E pensei que talvez fosse isso o que meu pai queria, no fundo, que a gente encontrasse um ao outro e rompesse o ciclo da ausência. No fim, a maior herança que ele deixou não estava no nome nem no sangue. Estava no silêncio que aprendemos a escutar. Estava no perdão que fomos capazes de dar. Estava na coragem de recomeçar, mesmo com o coração quebrado. E hoje, toda vez que passo pela última carta que ele me deixou, ajoelho no mesmo lugar onde desmaiei e agradeço pelo amor que ele tentou dar, pelo irmão que me deu, pela vida que, mesmo entre erros e perdas, nos uniu quando a gente menos esperava. A vida tem formas silenciosas de nos ensinar. Às vezes, é numa perda que a gente reencontra o que nem sabia que faltava. Elisa entrou naquela casa achando que ia apenas se despedir do pai, mas saiu de lá com um irmão. E Rafael, que cresceu, sentindo o vazio da ausência, descobriu que o amor pode chegar tarde, mas ainda assim valer a pena. Essa história não é só sobre dor ou revelações. É sobre recomeçar mesmo sem garantias, sobre olhar nos olhos de quem a gente nunca conheceu e ver ali um pedaço da nossa alma. Porque no fim, o que mais importa não é o tempo perdido, é o que a gente escolhe fazer com o tempo que resta. E agora, me diz, você teria coragem de procurar um irmão perdido? Ou de perdoar alguém que partiu sem pedir perdão? Conta pra mim aqui nos comentários. E se essa história tocou o seu coração, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue essa jornada de histórias que emocionam, inspiram e fazem a gente olhar para dentro. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova história esperando para te tocar de verdade. A gente se vê no próximo vídeo, com emoção, com verdade, com o coração.